Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. E hoje nós teremos a nossa amiga Ana Ribeiro, que vai falar sobre dar-se-á aquele que tem e reconhece-se o cristão por suas obras. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma leitura de uma mensagenzinha de Bezerra de Menezes para harmonizarmos. Fortalecer os laços da família. Fortalecer os laços da família ainda é o grande trabalho a ser desenvolvido na Terra. As famílias prontas, preparadas, unidas, coesas, farão comunidades, países, civilizações melhores. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, Jaci. Vamos aos nossos avisos da noite. Como está o funcionamento da nossa casa? Uma parte presencial, outra online. Nós temos as nossas palestras online, aqui no Instagram, todas as quintas-feiras, às 18h30, e lá, domingo, no Facebook, às 19 horas. As palestras de domingo são transmitidas pelo nosso canal do YouTube. Sim, nós temos um canal, sim. Visitem www.youtube.com/Porto da Paz. Curtam e compartilhem. O próximo domingo nós teremos a nossa amiga Estela Mares, que vai falar deixar viramina às criancinhas. Além das palestras, nós temos o atendimento fraterno, que é pelo telefone, terças e quintas-feiras, das 15 às 17 horas. Basta vocês mandarem uma mensagem aqui no direct ou lá no Facebook, que nós agendamos o seu atendimento fraterno. Presencialmente, nós temos presencialmente a livraria, toda terça-feira, das 10 às 11. E também chegou a nossa convidada Ana, Francisco também. Bem-vindos e boa noite. Além da livraria, terça-feira, das 10 às 11, nós temos também o Brechó da Paz, toda terça-feira também, de 9 às 12. Bem-vinda, Daisy. E estamos na campanha do agasalho, recebendo qualquer tipo de doação de roupas, em especial de agasalho em razão do inverno. Temos também o nosso ecoponto, lembrando que no dia 18 de setembro nós estaremos recebendo lá de 9 às 12 horas itens para doação. Brinquedos, blusas, roupas, agasalhos. Temos também o nosso sopão no dia, todas as sextas-feiras, também podemos receber qualquer doação para o sopão também. E também nós teremos o nosso escondidinho, não sei se vocês já sabem, será no dia 2 de outubro. Será um escondidinho drive-thru, digamos assim. Basta retirar no dia 2 de outubro. Maiores informações para adquirir, tem um telefone aqui, 739-9971-7096, tá? Vamos convidar a nossa querida amiga que já chegou, Ana Ribeiro, Ana Maria, como diz a música, né? Já convidei, já mandei o convite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Ana, pessoal. Oi. abaixa um pouquinho só, que você tá assim, bem pela metade. Quer dizer, suba um pouco, né? Cortei. Ao contrário, amor. Isso. Tá Perfeito. bom aí? Se não tiver, não sei. Abaixar mais um pouquinho, ficar perfeito. Tá, perfeito. Pronto? Pronto. Tudo ótimo. E aí, tudo bom? Tudo bem, tudo na paz. Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E que Ele esteja conosco para esse bate-papo. Que assim seja. Isso. Ana, você gostaria de se apresentar? Eu sou Ana Ribeiro, trabalhadora do Porto da Paz há alguns aninhos. Hoje nós fazemos parte do Encontro do Evangelho todas as terças, onde todos estão convidados a participarem. E estamos aí na luta, junto na nossa caminhada
buscando o bem, procurando viver na porta estreita. Que assim seja. Que assim seja. Eu posso pedir para você fazer a prece final? Pode sim. Você pede, eu obedeço. Sou obediente. Então tá bom, oremos então, para Oremos. iniciarmos. Quem assim desejar, feche os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, de infinita bondade e sabedoria. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada por estarmos aqui no planeta Terra, com essa grande oportunidade que temos de crescer, de evoluir, de resgatar, né, os nossos débitos. Obrigada por tudo, obrigada por esse encontro também maravilhoso, essa grande oportunidade de refletirmos sobre o Evangelho e falar sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Divino amigo, obrigada. Que os seus amigos espirituais possam sempre nos inspirar e nos auxiliar a nos esforçarmos cada vez mais para poder seguir os seus ensinamentos, para praticar as leis divinas, a lei de justiça, amor e caridade, que possamos sempre nos esforçar e colocar em prática os seus ensinamentos. Envolve a nossa palestrante com muito amor e muitas luzes, iluminando a mente dela e as palavras proferidas por ela. Gratidão, estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá? Hoje nós vamos juntos refletir o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 13 e 14. Esse evangelho, ele trata de muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. E nós vamos, nos itens 13 e 14, falar sobre dar-se-á aquele que tem, e pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E nesse dar-se-á aquele que tem, ele tem, nessa fala ali de Mateus, ele já diz assim, e aquele também, que eu vou ler para que a gente não perca nenhuma palavrinha do que ele fala, porque aquele que já tem, eu já vou começar no meio, tá? Para não ler, para não estender a leitura. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará em abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. E aí a gente pergunta assim, nossa, que Deus é esse, que ensinamento é esse de Jesus que está dizendo que quem não tem ainda vai ser tirado. E aí nós vamos começar com uma historinha assim de um homem que ele estava ali escolhendo qual ia ser a, a, a sua cruz na encarnação. Então ele tinha várias cruzes, ele foi procurando, e a que ele tinha escolhido era exatamente o que tinha o nome dele. E quando ele começou a carregar essa cruz, ele começou a pedir a Deus, só na lamentação: Senhor, é muito pesada, eu não aguento isso, por que esse fardo? Por favor, me conceda a possibilidade de diminuir para que eu possa continuar caminhando. E aí foi concedida essa autorização para que ele cortasse a sua cruz, um pedaço da sua cruz. E foi caminhando, e mais adiante ele fez o mesmo apelo e ali ele foi atendido. E ele cortou mais um pedaço de sua cruz. E mais adiante ele tornou a fazer as lamentações e tornou o pedido e aí foi atendido e ele cortou mais um pedacinho da sua cruz. No final da sua caminhada tinha um abismo, em que todos aqueles que estavam com a sua cruz na íntegra conseguiu passar porque serviu como ponte para que eles conseguissem fazer aquele trajeto. E ele não pôde fazer porque a sua cruz não cobria o espaço que era necessário. Vamos deixar a historinha ali e vamos para nós. Nesse capítulo, Jesus nos fala da parábola do festim de bodas.
que é o nosso convite. Como é esse convite? Porque essa parábola desse festim de bodas é exatamente o que Jesus queria retratar ali, o casamento dele com a humanidade. E se a humanidade somos nós, para que houvesse esse casamento, era preciso que nós atendêssemos a esse pedido. E ali, durante todas as tentativas, nós fomos colocando empecilhos para que nós não fôssemos para aquela festa, para aquela bodas. E colocamos que tínhamos muitos afazeres, colocamos que tinha outras coisas mais importantes, colocamos que tínhamos lazer, enfim, várias justificativas para que nós não atendêssemos aquele pedido. E aí foi extenso esse convite para que todas as pessoas pudessem ir, seja quem fosse. E quando chegou ali, se abriu as portas para todos, os que estavam preparados, os que tinham, os que não tinham, mas tinha alguém que chamou a atenção. Aquela pessoa que não estava com a túnica que Jesus esperava, que o Senhor da festa esperava. E aí nós vamos perguntar, nossa, mas será que naquele tempo Jesus ia fazer uma exigência de um traje? Era importante o que a pessoa estava trajando? Como é que foi colocado aquela pessoa para fora da bodas porque ela não estava com o traje adequado? Como é isso? Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Que Senhor foi esse que fez um chamado para que todos fossem àquela bodas? E agora está colocando para fora e pedindo que o amarre e que leve daquele local. Porque, na realidade, esse parâmetro que Jesus usou para essa túnica é o nosso veste interno, é o nosso coração limpo, é a nossa maneira de agir e de ser. Então, quando ele diz assim, foram chamados, mas ninguém pôde, ninguém foi atendido, e entre eles foram aquele que se achou capaz, mas interiormente não estava pronto, aí ele vem. E a porta estreita? A porta estreita que é o caminho para que a gente consiga usar essa túnica. A porta estreita que é uma linha na nossa vida, que ela diz assim, aqui é o fácil, aqui é onde você consegue caminhar as tentações que está em torno de nós. E a linha é aquela retidão dos ensinamentos que nós nos propomos a seguir. Então, por qualquer deslize, por qualquer bobagem da nossa vida, por qualquer displicência, nós caímos nas más tentações, que não são poucas que nos rodeiam e que vêm conosco, a todo esse caminho de longas e longas reencarnações que já tivemos. E que é difícil, inclusive, para que a gente consiga modificá-las, porque elas estão muito enraizadas. E nós estamos em um círculo vicioso, onde esse prazer que nós buscamos é alimentado por essas más tendências. Esses prazeres da nossa ilusão, de achar que o que é o importante para as nossas vidas. Então, essa porta estreita, que é esse caminho, e que às vezes nós ouvimos falar assim, porque o Espiritismo acha que tem que sofrer para poder ser feliz, que o Espiritismo acha que todo sofrimento está justo e está certo. O Espiritismo acha que todo sofrimento está justo e está certo porque ele prega que nós vamos colher aquilo que plantamos e que não existe um plantio de uma árvore doentia, desculpe, para ter uma fruta saudável e boa. Então, não que a dor seja necessariamente ter que passar, mas acontece que precisamos dela para que nós saiamos desses lugares que nós nos colocamos da ilusão, esquecendo o porquê das nossas reencarnações. Por que reencarnamos? Né? Nós sabemos que a Terra não é uma ilha de paraíso. Não é um lugar onde nós vamos viver a felicidade plena, mas ela é a nossa escola, a escola de almas, para que nós encontremos esse caminho, consigamos passar nessas provas,
para enxergar a luz no fundo do túnel. Assim como ele fala lá nesse capítulo também. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Porque quantas vezes na nossa fala, falamos muito bonito às vezes, conseguimos até envolver as pessoas, conseguimos até ser aplaudidos pela nossa fala, mas o nosso coração não está contrito com aquilo, não está condizendo com aquilo que nós estamos falando. Então, eu posso estar levando para o externo, sim, posso, mas se meu interno não está contrito com aquilo, eu não estou vivenciando, eu não estou sendo, então, o que é que acontece? O que é que acontece nessa história? Eu não vou usufruir disso. Eu só estou com Senhor, Senhor, Senhor na minha fala, na minha boca, na forma de externar, mas eu não estou vivenciando internamente. E depois ele fala assim, será muito pedido àquele que muito recebeu. Tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos, são méritos das nossas escolhas, do nosso caminhar, e que nos é dado por merecimento. Então, por isso, será muito cobrado daquilo que nós temos, porque nós já vamos começando a descortinar o nosso olhar. Nós já vamos pegar uma parábola e já conseguir entender de uma forma mais profunda o que é que Jesus queria de nós. E que ainda assim nós não conseguimos dar um passo para progredir mais rápido. Ou então temos passos bem lentos, bem acomodados, porque é muito fácil ficarmos na nossa zona de conforto e usar os mesmos artifícios que usamos quando fomos convidados lá na festinha das bodas e que nós não fomos. Começamos a dizer que nada podemos, que o nosso tempo é escasso, que eu tenho a minha família para priorizar, que eu tenho o meu trabalho, que eu tenho, e vou usando aí muitas coisas. E esquecemos, assim, de que por a Terra ser essa escola de almas para purificar essas almas, ela tem principalmente como objetivo que nós aprendamos a amar. Então, é esse o nosso propósito. Todas as coisas que nos levam a esse amor, ele é válido. Mas todas as coisas que nos desvirtua dele, deixa de ser a nossa razão de estarmos aqui. E o que é que acontece conosco hoje? Nós pegamos esse ter, essas ilusões, esses prazeres momentâneos e colocamos eles acima de qualquer uma coisa que nos leve a continuar nessa porta estreita, para essa caminhada. Ah, mas essa porta estreita esmaga? Ela não esmaga. Ela é o tamanho necessário que nós precisamos passar. Cada um na sua dimensão. Cada um na sua dor. Cada um na sua evolução. Ah, e por que nós precisamos passar por tudo isso? Para que nós consigamos enxergar as nossas falhas. Porque se nós formos ver, por exemplo, assim, Judas, ele errou pela ambição, munido pela ambição, ele foi e errou, mas ele não se oportunizou a rever aquele erro, se arrepender dele e seguir em frente. Ele achou que a coisa mais fácil seria a porta mais larga, e aí tirou a sua vida. No entanto, Maria de Magdala, aquela que viveu na promiscuidade a vida inteira, vendendo o seu corpo a todos os homens e fazendo com tantas coisas que quantas vezes ela mesma tentou Jesus e Jesus dizia, calma, uma hora eu estarei contigo, uma hora eu estarei contigo. E o que foi que ela fez quando ela andou na porta tão larga durante todo o tempo? Chegou no final, ela se arrependeu dos seus erros e foi viver a sua vida e foi passar pela porta estreita. Ali mesmo, ela já limpou aquilo que ela viveu, mais ou menos. Ela se
reestruturou a vida dela de uma forma que seu caminhar ficou diferente. Não se lamentou pela porta estreita que ela estava passando. Ela começou a dar o primeiro passo para viver essa porta estreita quando ela começou a se arrepender. Então, nós podemos dizer assim, o que é que então Deus, esse Deus que nós estamos julgando agora como um Deus que pune, vai tirar tudo o que temos, tudo que adquirimos para passar por uma dor? Veja como é o processo. Ela tinha ou ela não tinha? Judas tinha ou Judas não tinha? Paulo, quando negou Jesus, Pedro, ele tinha ou ele não tinha? E o que foi que fez essa caminhada dele na dor? Como ele vivenciou essa caminhada? O que é que eles viveram com aquilo que seus atos lhe propuseram? Porque, de repente, Jesus já estava muito preparado para o que ele ia passar, né? Os homens que Maria de Magdala viveu foram todos saciados naquele momento, mas e ela? E o processo dela? Então, ela fez a escolha de ainda não tirar tudo que ela tinha, mas foi tirado algumas coisas. Quando ela adquiriu a lepra, ela perdeu o direito de ir e de vir. Ela foi deixada de lado, porque naquele tempo a lepra as pessoas que tinham lepra, elas viviam isoladas, morriam ali à míngua. Então, você imagine o que é que isso pode representar. Ali foi tirado dela a possibilidade de viver uma vida saudável, uma vida tranquila, como ela tinha até então. Então, esse tirar que nós pensamos assim como uma punição, não. É como se fosse redimir aquilo que nós fizemos. É como se fosse uma oportunidade de não vir. Consequência. Exato. Uma oportunidade, pegar as consequências dos nossos atos. E é uma oportunidade de que a gente saia da alimentação e vá para a nossa realidade. Né? É um autoburilamento. É você pegar aquilo e não se lamentar. É a aceitação daquilo que você precisa passar. É a aceitação daquilo que você errou. Porque nós não podemos cair no remorso. Nós precisamos cair no arrependimento. Porque o arrependimento nos remete a uma mudança, a um caminhar de uma outra forma. E o remorso nos aprisiona. E se nós tivermos a oportunidade de fazer de novo, num remorso nós fazemos. Então, quando nós vemos isso, nós sabemos que Jesus deixou os ensinamentos maravilhosos para nós. Se nós seguíssemos um terço, o mínimo possível, na íntegra isso que nós temos, nós seríamos outros seres humanos. As pessoas seriam outras pessoas. A humanidade seria outra. Nós iríamos olhar um ao outro com amor, com carinho e com respeito. Porque aí, quando a gente vai entender que se conhece o verdadeiro cristão pelas suas obras, nós vamos entender que quando nós já temos o conhecimento, nós precisamos praticar. E até quando não temos. Porque às vezes nós não temos nada de material, mas nós temos alguma coisa dentro de nós que ilumina o outro. E essa é nossa obra como cristão. Porque Jesus nos falou, vai, vós sois a luz do mundo, ilumina. Vós sois o sal da terra. Se misture para que você possa, na troca, fazer com que essa luz venha florar e você consiga, através da sua autoiluminação, iluminar quem está em torno. E depois a gente fala assim, mas fora da caridade, não há salvação. É preciso que nós sejamos caridosos, porque a caridade é a melhor forma que temos de aprender a amar. É a melhor forma que temos de brigar com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, e sair para o altruísmo, e sair se doando. Mas não é um doar que eu digo assim, olha, Laís, você sabe, hoje eu dei uma cesta básica para uma pessoa ali. Aí eu encontro outra pessoa, olha, fulano, eu dei uma cesta básica ali. Olha, fulano, não precisa.
É você doar sem que a sua mão esquerda veja o que sua direita doou. É você doar de um coração e principalmente com a preocupação de não humilhar o outro. Porque o outro, só no pedir, ele já está ali em uma situação inferior à nossa. Inferior, não vergonhosa, mas inferior pelos os valores que nós determinamos na vida, e isso afeta para nós, no que nós vivemos hoje, uma dignidade. Você está à mercê de alguém te levar alguma coisa para você comer, o mínimo necessário. Então, às vezes, é importante a gente perceber que não precisamos mais usar esses artifícios que não temos. Porque nós não temos o material, mas a gente pode se trabalhar internamente para ter alguma coisa de sentimento para doar. Então, às vezes, o que a pessoa quer é ser olhado. O que a pessoa quer, às vezes, é ser ouvido. Ouvido, escutado com o ouvido de ouvir. Não é você escutar e, enquanto você está escutando, você já está fazendo o seu julgamento. Nós não estamos num tribunal quando nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir. E lembrar sempre que aquela experiência que o outro traz, através da sua confiança, partilhando conosco, ele está nos trazendo o outro lado do nosso espelho, o outro lado que é sombra. Ele está nos dando a oportunidade de saber como lidar com novas situações. Às vezes ele traz exatamente aquilo que dói em nós. Às vezes ele está nos dando a oportunidade de desvendar e enxergar uma luz e uma coisa que está muito doída em nós. Aquele ser que está vindo a princípio te pedir ajuda, ele está nos ajudando. E é com esse olhar que nós temos que ir para essa escuta. Às vezes é um apertar de mão, às vezes um sorriso, um bom dia, um perguntar se você está triste, você está alegre, o que eu posso fazer para te ajudar? Olhe, isso eu não posso, porque temos que aprender a saber dizer o não. Mas eu posso isso. Então, às vezes, nós tivemos uma experiência com... tem um grupo que faz, um grupo do Maria Dolores, que eles fazem entrega de sopa e de café ao pessoal de rua aqui. E uma dessas vezes eu fui convidada pelo meu amigo Zé Carlos, minha lindeza, e aí nós fomos para lá. E foram dias de experiências maravilhosas. Mas teve uma em especial que me marcou muito. Eles colocam no puxadinho do carro ali as coisas que vai distribuir, o café, o pão, a sopa, tererê, e ali fica alguém sempre ali distribuindo. Eu estava ali distribuindo. Então chegou um daqueles moradores de rua, bem assim, já com odor, já bem mal vestidinho, e se aproximou e ficou ali em pé. Então eu peguei e fiquei olhando para ele, assim, bem olhando para ele, bem olho no olho. E depois eu disse assim, você vai querer agora o seu? E ele me respondeu assim, não, eu não quero comer. Eu já ganhei o meu presente hoje. Aí eu disse, foi? Você já tá com... Pensei que ele já tivesse ganho o que a gente estava distribuindo. Você já ganhou o pão? Ele disse, não. A senhora me viu. A senhora me olhou. Olha que coisa linda. Então, ele não estava com fome, a barriga estava lá dentro. Mas ele queria ser olhado, ser visto daquele jeito que ele está ali, sem ninguém dizer que se ele estava limpo, se ele estava sujo, se ele era necessitado, só olhar. E eu não vou dizer que eu fiz aquilo, eu vou olhar. Não, eu fiz normal, olhei para ele no olho, o nosso olhar se encontrou, ficamos ali um pouquinho e depois perguntei, você já quer o seu agora? E ele me respondeu dessa forma. Então, isso é o fato do que representa a caridade em nossas vidas. E uma caridade que começa por nós, de nós para nós mesmos. Eu errei. Por que eu errei? Quais foram as minhas feridas que me fizeram errar? Quais foram as minhas dores que eu não consegui suportar? Quais foram as minhas mazelas que me fizeram agir de uma forma não legal? O que é que me levou a ter tal comportamento? Por que eu agi dessa forma?
Isso é o autoconhecimento que agora nós estamos focados nele. Precisamos nos autoconhecer e tomar conta daquilo que a gente descobre de nós mesmos, sem crucificar, sem ser aquele tribunal rígido. É o tribunal que vai dizer, olha, reconheço, você tem essa pena aqui, mas você pode pagar dessa forma, então faça seu caminhar diferente, comece agora. Saia desse lugar. Porque às vezes ficamos ali na dor, na dor, na dor, na dor, na dor, na dor e não caminhamos. O nosso vazio, que hoje estamos aí com a população muito, muito depressiva, com vários conflitos existenciais, é um vazio que está em nós porque nós não temos com que preencher ele. Buscamos a futilidade e quando conseguimos a futilidade, a gente não tem outra coisa. Quando a gente vai buscar alguma coisa de uma religião, de uma filosofia, de alguma coisa que nos remeta a um Deus, nós vamos com tanta ânsia que quando não corresponde, que Deus é esse? Que não deu certo. Por que comigo é assim? E começamos a criar, a ter crenças de que comigo é assim. E nada fazemos para fazer diferente. Então, esses verdadeiros cristãos a gente descobre na dedicação que nós doamos a cada momento para nos tornarmos o verdadeiro discípulo de Cristo. Nós temos, assim, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, a própria Madalena de Magdala. A própria Magdala. Por quê? Madre Teresa de Calcutá, ela viveu tempos na escuridão. Ela dizia que Deus, eu não estou entendendo Deus. Se um dia eu me tornar uma santa, eu vou ser uma santa da escuridão. Porque eu nunca vou estar no céu. Eu vou estar sempre nos lugares, buscando como ajudar alguém. E ela tinha problemas de saúde, sério. Ela perdeu todos os postos que ela tinha, porque ela era uma senhora educadora da corte, ganhava muito bem. Depois ela deixou toda a sua estrutura de madre na congregação que ela fazia parte, e ela brigava com a madre, porque a superiora dela dizia assim, não, eu vou lhe dar uma licença que você tem direito por 2 anos para você ir ver o seu projeto, e se não der certo, você retorna. E ela dizia assim, não, eu quero o meu afastamento da ordem definitivamente, porque eu acredito que isso é o meu legado, é a minha missão aqui na Terra. E é essa que eu quero fazer, e é isso que eu vou seguir. Irmã Dulce vivia ali doente, sentada, não conseguia dormir, quando se oferecia, como no Evangelho Eliana colocou, quando se oferecia uma cama, ela dizia que não, que está tirando a oportunidade de outro. E quando ela relata que ela estava na rua pedindo e que cuspiram a mão dela e ela deu a outra mão. E como ela relata que ela foi botar em um lugar que era da prefeitura e quando foram dar queixa dela, ela voltou e disse, eu não posso deixar que às vezes foi é, é, humilhado da forma que ele foi, mas ele estava sempre ali. Quando ele conta que aquela mulher que estragou, que fez alguma coisa com ele, que ele passou com raiva e a mano disse, volte. E ele foi, deu a ela uma máquina de costurar e a mulher, ele via a luz e a alegria da mulher. Mas nós somos essas pessoas? Não, nós não somos essas pessoas. Estamos talvez num nível muito mais baixo, como um Gandhi que fez toda a reforma que ele conseguiu fazer, como um Buda, como Jesus. Mas eles são os nossos guias. Eles são os nossos exemplos para que a gente se olhe e consiga acreditar, desculpe, que existe uma luz lá. E que é essa luz que a gente busca. Para isso nós estamos aqui. O tempo de cada um, no nível de cada um, na quantidade evolutiva de cada um, mas é lá que nós vamos chegar. Nós temos uma missão. Nós não estamos aqui sem missão. A nossa missão é de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia.
e aprender a amar. Porque quando nós aprendemos a amar, pronto, nós não vamos ter mais nenhum outro tipo de problema. Se nós não sabemos, nós vamos para uma escola para estudar, não é assim? Quando você vai para uma profissão que você escolhe, você vai estudar aquilo que você precisa, para que você se sinta capacitado. Então, a mesma coisa somos nós aqui. Nós precisamos passar pelas dores para que nos fortaleça para conseguirmos chegar a um ponto de ela não mais estar em nós, porque nós já vamos ter a capacidade de resolvê-la de uma forma pacífica, branda e sem dor. Quanto tempo leva? Depende de cada um. Quanto tempo nós vamos fazer isso? Depende de cada um. E nós vemos hoje que nós continuamos sendo chamados para esse festim das bodas, para esse casamento de Jesus conosco. E a gente continua ainda colocando os mesmos empecilhos de lá atrás. E às vezes a gente coloca assim, olha, eu não vou a um hospital visitar ninguém. Eu não gosto. Eu fico mal vendo aquelas pessoas ali doentes, sofrendo. Me dá uma ânsia, um nervoso, então eu não vou. Ah, eu não vou para um velório. Por que um velório? Todo mundo chorando, aquilo me deixa triste, aquilo me deixa angustiado, então eu não quero ir para o velório. Ah, eu não gosto de ir na casa das pessoas, nem que as pessoas venham na minha casa. Por quê? Ah, depois eu vou para lá, não é uma hora boa, né? Vamos nos colocar no lugar do outro. E quando nós formos para o hospital, ser o paciente? E quando nós formos para o velório, sendo o defunto? Quem é que vai nos levar para a cova, se todo mundo pensar igual a nós? E nossos amigos que, tudo bem, a gente pode ligar e perguntar, posso te ver? Posso te visitar? Mas quantas vezes uma visita dessa tira pensamentos, ações que a pessoa já está pensando em praticar ali, situações que tem que definir, que em uma conversa informal, em uma conversa despretensiosa, encontra um caminho e uma luz. Isso é caridade. É caridade quando você vai, e se você não consegue ainda chegar junto da pessoa que está enferma em um hospital, que você ore próximo, distante. Sabe o que é você viver estar em um quarto, geralmente com as paredes todas brancas, que se tornam acinzentadas de tanto que a gente olha para ela? Com uma situação, uma enfermidade no corpo que a gente não sabe se vai ficar bom ou se não vai. E de repente chega um amigo para dizer, oi, estou aqui com você. Só isso. Mais nada do que isso. Não precisa você trazer encantos, não precisa você trazer salvação. Não precisa você dizer que a vida é bela porque a pessoa está ali naquele momento e a beleza é o olhar de cada um no seu momento. Mas nós precisamos. Se nós temos essa certeza de que temos dificuldades para fazer esse tipo de ação, então vamos para a porta estreita. Vamos começar a caminhar nessa porta estreita, fazendo com que essas dificuldades sejam amenizadas, que a gente consiga, lutando conosco mesmo, fazer. Eu preciso ir. Eu preciso um dia chegar ali, sentir aquele cheiro daquela medicação, sentir a dor do outro, às vezes mal cheiroso, com um odor já gritante pelas enfermidades do corpo, mas é esse o corpo que nós temos. E é esse dele que nós precisamos. E hoje é meu amigo, amanhã pode ser eu. Então, isso que a gente tem que estar voltado, pensando em como nós vamos fazer essa caminhada. O que é que quais são essas más inclinações que me dominam tanto ainda? E o que é que eu posso fazer para começar a dominá-las? E não vamos pensar que nós vamos fazer uma escolha hoje de ir por essa porta estreita e que amanhã nós já começamos a ser diferente. Não, vamos ter recaídas, vamos ter incertezas, vamos ter medos, mas precisamos lutar contra eles para ir em frente. Porque o verdadeiro cristão se conhece pelas suas obras, porque é através das obras
sem ostentação, sem vaidade, com caridade, é que nós vamos entender que ele está na busca de seguir os ensinamentos do Cristo, de se tornar aquele discípulo que Jesus espera de nós. E de que, quando ele convidar para ir para essas bodas, nós vamos estar com a túnica necessária, perfeita, para ele olhar e dizer assim, que orgulho que eu estou desse discípulo meu. Está prontinho para vir para minhas bodas. E aí a gente comemorar esse festim das bodas com muita luz e com muito amor. Então, voltando à minha historinha do início, que nós não nos preocupemos em cortar a nossa cruz. A cruz está lá nominada. Cada um já tem a sua. E nós nos preocupamos muito com a cruz do vizinho. Achamos sempre que a cruz do vizinho é mais leve. E às vezes fazemos o comentário: por que comigo? O meu vizinho não tem isso. O meu amigo não tem isso. É mais leve a vida. Mas você não sabe ali dentro dele. Você não sabe quanto que custa ele estar na aparência para que as pessoas percebam que a sua cruz é leve. Por vaidade, por orgulho, seja por vergonha, seja lá qual seja o motivo. Então, nós vamos pegar a nossa cruz e vamos carregar com afinco. E dizer assim, Senhor, me dê sempre força e coragem para que eu consiga levar minha cruz. E quando chegar a esses precipícios da vida, eu consiga colocar ela como minha ponte. Porque eu já vou estar fortalecida e crendo que realmente você está conosco. É isso que a gente precisa. Cada vez que a gente se lamenta, que a gente fica maldizendo, blasfemando contra esse Deus, nós estamos fazendo da nossa cruz mais pesada. Então é necessário que a gente aceite essa cruz, pegue o seu peso, converse com ele, diga a importância que ele tem nas nossas vidas, diga que você não precisa ficar com ele a vida inteira, que você não quer, porque você quer ser uma pessoa diferente, porque nós precisamos ser diferentes. E não esquecer que não só aqueles ícones, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Chico, como Buda, como Gandhi, como Jesus, que são os nossos maiores exemplos, nós também temos a nossa missão, que é começar a viver o verbo do amor, disciplinando da salvação. Então, que nós busquemos sempre ter a caridade conosco mesmo, com o nosso próximo, buscando o amor para trabalhar nossas más inclinações, estarmos prontos para as bodas, chegar até ela até limpo, com a túnica perfeita, caminhando nessa porta estreita, policiando para que as más tentações não nos deixem cair dessa porta estreita. Que o nosso Senhor seja sempre bem verdadeiro. E que se nós não tivermos com a certeza desse verdadeiro, que nós não expressemos ele. Porque é necessário que venha de dentro, para que ecoa no outro aquilo que está em nós. Porque senão o outro é beneficiado, mas nós vamos continuar no mesmo lugar. E que quando for nos cobrado, nós temos mais do que aquilo que nos foi dado, porque nós já juntamos alguma coisa boa. E que tenhamos sempre isso na nossa meta, no nosso dia a dia, para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que lindeza, hein? Lindeza, né? Lindeza. Eu achei que estivesse no Evangelho. Eu achei que estivesse no Evangelho, no encontro, é. Primeiro que nós vimos o Evangelho todo, né? De cabo a rabo. Os capítulos todos, as parábolas todas, você abordou tudo. Segundo, que os colegas da gente estão todos aí, né? O índice de audiência tá lá em cima, né? Nossos coleguinhas estão aí. Para não ficar nervosa. Foi maravilhoso, Ana. Muito bom mesmo. Né? Deus abençoe você. Amém. A nós todos. Reconhece-se o cristão por suas obras,
é um chamado para nós agirmos, né? Termos condutas, né? Nossa conduta de acordo com os ensinamentos do nosso Jesus, com as leis divinas, Uhum. a lei de justiça, amor e caridade. E parabéns, todo mundo dando parabéns, beijos e corações aqui, de acordo com a lei de justiça e Obrigada, meu caridade, povo. porque é Nada necessária a melhor do que mudança amigo. e também porque mudando a conduta, né, dá-se-á aquele que tem, né? Então, quanto mais nos Sim, esforçarmos, quanto mais praticarmos o bem, a justiça, a caridade, os ensinamentos, mais vamos crescer, né? Quanto menos fizermos, menos nos esforçarmos, também perderemos grandes oportunidades, grandes missões, grandes trabalhos, não é? Exatamente sim, como na parábola dos talentos, né? sim. Se Com enterrarmos o certeza. talento, né? Perdemos grandes Isso, oportunidades futuras, né? Então, é isso mesmo, é a prática mesmo da conduta, a mudança da postura de acordo com os ensinamentos do exatamente. nosso Jesus. Então, perfeito, parabéns, maravilha, todo mundo mandando um beijo aqui, corações. Isso. Muita gratidão, viu, Ana? Se quiser Obrigada. encerrar, Obrigada. Gratidão eu por tudo. Então vamos lá? Vamos fechando os nossos olhos também, que quem preferir, eu prefiro, e vamos trazendo em nossas mentes a imagem de Jesus, esse ser maravilhoso, onipotente, amigo, mestre, irmão. Qualquer coisa que precisamos, ele é para nós. E a nossa eterna gratidão por tantos ensinamentos que ele nos deixou através do seu exemplo. E o nosso perdão por ainda não conseguirmos galgar um espaço, um lugar melhor na nossa caminhada. Maria, sua mãe, nossa protetora, que nos pega no seu colo nesse momento e nos afaga com o maior amor que nós podemos conhecer aqui na Terra, o amor de mãe, o amor incondicional, o amor de afagar, de acolher, de educar, de dirigir, o amor que nós estamos aqui nessa missão de aprender e que nós consigamos, fortalecidos por esse amor de Maria, por os ensinamentos de Jesus e pela luz divina, aprender a esse amar, a servir, a caridade, para nos tornarmos luz para nós mesmos e para todos aqueles que estão em torno de nós. Senhor, faça de mim, Senhor, que eu seja sua paz e que essa paz reverbere para todos aqueles que possam chegar até mim e usar dela para conseguir enxergar as suas melhores escolhas, os seus melhores caminhos. Gratidão pela oportunidade de juntos estarmos falando em teu nome. Gratidão à equipe espiritual que esteve conosco. Gratidão aos nossos amigos que nos ouviu e estávamos juntos na mesma vibração. E que esse amor possa se expandir para todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas ruas, nas cadeias, nos seus medos internos, nos seus lares desequilibrados, desestruturados por falta desse amor. Pai, nós te rogamos luz para o nosso planeta e para que tudo isso volte, Senhor, de uma forma bem positiva para todos nós. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, amigos espirituais. Sintamos o amor de Maria, hoje e por todo sempre, que assim seja. Gratidão. que assim seja. Gratidão a todo mundo Muita paz. lindo. Agradecemos mais uma vez. Um beijo. Beijo, beijo, linda. Tchau, Obrigada. tchau, queridas. Um beijo. Até quinta.